Mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II, dia 5 de janeiro do ano 2014. Aonde estou, posso ajudar muito mais do que antes. Madre Paulina, irmã querida, como você está vendo o meu trabalho para com o povo que vem obedecendo a Deus, nosso Pai? Em dado momento, tudo cumprido está. Nada mais falta para que o nosso bom Deus diga: se a luz não serve mais para estar sobre o altar, então farei o que estão me pedindo, para esses deixar que as trevas tomem conta dos seus olhos. Por isso, irmão Pedro II, só aqui Jesus pode ver com clareza uma igreja como Ele quer, que venha fazer toda a sua vontade. Para mim, pouca importância me deram, só meu nome que ali ficou, mas pelo meu trabalho que fiz, de nada adiantou. Os pobres que lá vão se chegando, mesmo doentes, não têm o tratamento como eu fazia. Primeiro era dar atenção aos doentes, mas agora é o contrário. Primeiro é cuidar para que nada falte, para que todos possam comprar e vender sua mercadoria. Então já não é mais lugar de caridade, e sim o que hoje vocês estão vendo, um comércio. Tudo isso faz com que o povo escolhido por Deus venha mais aqui, porque este teu lugar já é consagrado por nosso Senhor Jesus Cristo, sabendo que aqui ninguém é explorado. Tudo se faz por amor a Jesus sacramentado, e não é como lá onde vivi. A minha tristeza é ver um povo sendo enganado, não por mim, que fui uma lutadora pelas pessoas que me procuravam para dar toda assistência, mesmo doente, como vivi meus últimos anos. Mas valeu por tudo que eu fiz, porque onde estou posso ajudar muito mais do que antes. Hoje sou uma santa, junto com Jesus e sua mãe, que é nossa também. Por isso, meu irmão Pedro II, todos nós te admiramos pelo belo serviço que vens fazendo para um povo que acredita neste teu trabalho de evangelização, que sabe o que diz diante de todos que aqui vão se chegando. Só posso te dizer, felizes são todos, porque o momento que vem se aproximando é de dar alegria para todos que vêm acreditando que este lugar já é consagrado para a chegada do Filho de Deus, nosso Salvador. Santa Paulina e Pedro II. Vou fazer um comentário. Nossa irmã Santa Paulina, todos sabem, né, um pouco da história dela, o que sofreu para atender o povo que buscavam as coisas de Deus, as coisas sagradas. Não estava preocupada de que tamanho seria a igreja, de que tamanho seria a casa dela, estava preocupada com o ser humano. E nós aqui, a exemplo de tantos santos, né, não só dela, mas de tantos santos, estamos procurando fazer da mesma forma, agradar as pessoas e mostrar o caminho que Deus quer, não com bens materiais e muito menos com riqueza. Tudo aqui é muito bonito, tudo é muito belo, porque Deus também merece, né? Mas não que a gente pense em luxo e ter tudo do bom e do melhor. É porque aqui a gente está tentando agradar a Deus, mas procurando fazer sempre a vontade dEle, não a vontade de um homem. Esse nosso amado profeta evangelizou por 45 anos, mostrou com caridade, atendeu a todos que o procuravam. Muitas vezes saía da mesa na hora do almoço, na hora da janta, na hora de um café, para atender quem o procurava. Não mediu esforços. Hoje não é assim, né? Hoje tem que ter hora marcada, quando quer atender, muitas vezes não se atende. Então o caminho que a gente está trilhando, como ela diz em outra mensagem, né? A Santa Paulina fala em outra mensagem, é muito confuso. Por isso que muitas pessoas mudam para outras denominações, porque julgam a igreja ou então os ensinamentos de Deus. Não percebe que o erro é de um sacerdote ou de um bispo ou de quem está atendendo. Não é da igreja em si. A igreja é uma só. A casa de Deus é uma só. Os administradores, né, os que estão ali atendendo, é que o erro está neles. Eles não querem fazer o trabalho deles, o papel correto como Deus pede.
E essa nossa irmã Santa Paulina deu exemplo de vida, até nos momentos finais, né, como ela fala na mensagem aqui, sofrendo como estava sofrendo, não deixou nada a desejar. Hoje ela vê o desprezo que está lá. Imaginem vocês, se a Santa Paulina fala, né, que hoje ela pode fazer muito mais do que antes, o nosso amado profeta também, hoje pode fazer muito mais do que antes. Se ele já atendia com tanto carinho quem o procurava, hoje não vai atender? Se Deus o chamou para isso, para servir e atender as pessoas, né? Os irmãos de caminhada. A gente vê um pouco de desprezo das pessoas depois que parte quem está à frente, né? Assim como foi com a Santa Paulina, ela está dizendo, o exemplo está lá, botaram lá a imagem dela grande na frente do santuário, mas nada do que ela ensinou lá é feito. Aqui, se nós não manter pé firme no chão, se a gente não se manter firme na palavra que o profeta deixou, amando de Deus, não é a palavra do profeta, né? É engraçado que as minhas falas aqui no púlpito, a gente sabe que muitos estão ouvindo, e às vezes eu recebo notas contrárias, né? Como agora, essa semana, a pessoa diz, vocês estão querendo o quê? Nunca vai parar um padre aí, porque vocês são exigentes demais. Vocês querem só aplauso para o profeta? Aplauso para o profeta? É isso que vocês pensam? Vocês que estão criticando, né? Não. Nós só queremos que esse santuário se mantenha firme, porque senão, do contrário, daqui a pouco deixa de ser o que o profeta plantou aqui dentro. E não é palavra dele. Vocês estão confundindo. É palavra de Deus. Se vocês não creem que o que está aqui é palavra de Deus, daí é outra história. Mas nós cremos que o que está aqui é Deus que passou. Ele abriu o céu e mandou falar ao profeta. Então, esse profeta, nós honramos ele, porque é um enviado de Deus. Como vi no podcast ontem, né, um debate entre um evangélico e um padre. O padre é calmo demais, né? Eu não teria tanta calma, mas tem que ser dessa forma, né? O evangélico questionando Maria, questionando os santos. Se nós não buscarmos como exemplo os santos, vamos buscar exemplo de quem? Quem serviu a Deus não é exemplo para nós? Que estamos trilhando esse caminho? Claro que é. Senão, do que adianta eu levar uma vida digna, se depois o que eu vivi ninguém vai valorizar? Eu tenho que ser exemplo para a minha família, para os meus vizinhos e para quem me conhece. Assim foram os santos. Serviram a Deus, não se preocuparam com as coisas do mundo. É isso que a gente faz. A gente busca o exemplo deles. Não tem adoração a santo, né, como lá eles querem julgar. Isso tudo é palavra jogada ao vento. Eles querem menosprezar, então mexer com o nosso emocional. Querem nos abalar, né? E não vão conseguir. Porque o que a gente tem aqui por esse amado profeta é um respeito, é uma honra a gente ter ele como um profeta, ter convivido com ele, ter aprendido, porque Deus falava com ele, não comigo, e não com um de vocês. Era com ele que vinha as propostas de Deus. Então, como não honrar uma pessoa dessa, né? Fundou esse santuário, fundou essa obra. Hoje estamos aqui frequentando esse santuário. Por quê? Porque ele fundou isso aqui. Senão não existiria isso, né? E quando se fala lá fora é igual aqui, então existe uma controvérsia aí, né? Existe uma incompatibilidade de palavras, então, eu acredito nisso. Porque se aqui nas mensagens, se eu creio que é Deus que está aqui falando, e ele diz, não vá mais lá, meu filho, como pode ser igual, então? Em quem eu devo crer? Em Deus, se eu creio que aqui é Deus, devo crer em Deus ou na palavra de um homem? Né? Seja lá o cargo que estiver carregando. Hoje, o que está lá no comando da Igreja Católica Apostólica Romana está se passando por bonzinho. Daqui a pouco muitos vão dizer, está vendo? Ó, agora veio o que nós estávamos esperando. Então a palavra de Deus novamente volta a ser nula. Se ele falou aqui que não vai ter mais, não vai ter mais. A palavra de Deus é uma só. Eu não sou melhor do que Deus, né? Ninguém é melhor do que Deus. Então tentam se fazer de bonzinhos. Mas Deus é Deus. E quando ele fala pronto. Ele deixa as águas correrem, né? Para ver o nosso discernimento. Então nós precisamos estar atentos a tudo. Quando a Santa Paulina fala aqui, na outra mensagem, quer ver só um pedacinho só? Ela fala assim, ó, veja, meu irmão,
Porque é que uma boa parte da humanidade vem sofrendo, que por um lado são tempestades, do outro calor muito forte. Tudo isso vem acontecendo porque os homens vêm mexendo em toda a natureza como Deus criou. E por outro lado, já não se sabe quem é quem para servir na Santa Missa. Tudo está tão estranho, ficou mais difícil para controlar a força da natureza devido a esse desprezo que os sacerdotes vêm fazendo, que já não dão mais importância pelo zelo da casa de Deus. Não estão valorizando o que é de Deus. Então, são sacerdotes? São bispos? São. As outras denominações a gente nem fala, né? Nós temos que olhar o que é nosso. Mas se não estiver fazendo a vontade de Deus, não adianta de nada. Ele diz, não precisa acompanhar. Eu sou Deus, né? Deus fala, né? Eu sou Deus e não eles. Eles são subordinados também. Então nós temos que seguir o nosso mestre. E se ele teve a misericórdia de nos premiar com essas mensagens, por que não segui-las? Depois querem o quê? Ele vai dizer, mas eu mandei para vocês. No momento final, né? No julgamento final, vai ser cada cabeça uma sentença, vai ser individual. Mas ele vai te cobrar. Mas eu te mandei. Eu mandei por escrito para vocês o que me alegrava e o que não me alegrava. E vocês foram teimosos, foram orgulhosos, porque era um ser humano que estava passando a mensagem para vocês? Não, era eu através dele. Então precisamos ter essa humildade, né? O que está faltando no ser humano é humildade, de aceitar que Deus escolhe, não somos nós que escolhemos. Ele escolhe quem Ele quer, da forma que quer e aonde quer. Então esse amado profeta foi escolhido por Deus. Quando ele recebeu a água do batismo, né, por 3 vezes, vocês sabem disso, foi para purificar ele, para então que Jesus pudesse conversar com ele. Foi purificado. Depois tinha os erros humanos, quem não tem erros, né? Mas aí se apegam aos erros. Se ele errou 20% e 80% acertou, o 20% tem mais valor do que o 80%. Mas se ele errou 40% e 60% acertou, o 40% tem mais valor. Aqui a família tem mais de 60 pessoas. 1, 2, 3 estão errando, os 3 têm mais valor do que a família inteira. Não olham o que a gente faz. Não olham da forma que nós estamos vivendo. Ah, vocês cobram, vocês são exigentes, vocês querem aplauso. Não queremos nada disso. Tanto que a gente fala, se as pessoas desistirem do santuário, que muitos já desistiram, né? Alguns estão deixando de frequentar, de compartilhar o que sabem, o que convivem, mas não faz mal. Vocês vão ver, nós vamos ficar aqui em pé. Se o santuário um dia for fechado, que eu acredito que não vai ser, né? Porque Deus não vai permitir, nós temos a capelinha em nossa casa. Se a capelinha dele for fechada, eu tenho a minha capelinha na minha casa. Se a minha casa for fechada, o meu coração, só se eu morrer daí então, vai ser o abrigo para Deus. Então não vão tirar isso de nós. E é assim que devemos pensar. A união faz a força, né? Se nós todos pensássemos assim, o santuário estaria mais frequentado, mais cheio, de uma forma diferente. Sacerdotes talvez viriam o fervor do povo aqui dentro, mas cada vez que aparece um sacerdote e fala de uma forma contrária, tem gente que aplaude. Isso aqui nós teríamos que lutar por aquilo que nós aprendemos, por aquilo que nós vivemos aqui dentro. 45 anos evangelizando não é uma brincadeira. 53 anos de obra não é uma criança, é uma senhora obra já. São 53 anos. Daí quando ligam para a gente e a gente fala um pouco mais áspero, poxa, mas vocês são grosso. Mas também, meu Deus, né? A gente cansa de falar. Fala, bate na mesma tecla a vida inteira. E fico sempre cutucando. Uma hora ele vai existir. Né? Como uma vez eu ouvi também, um dia eu vou chegar na tua casa e vou pegar de calça curta. Pode vir. A vida inteira eu não tenho calça curta, né? Então não vão pegar, não vão nos pegar na cilada, não vão nos convencer. A gente tem certeza e firmeza na palavra de Deus. Nós confiamos em Deus, é Ele que nos administra. É Ele que leva essa obra à frente. Então Ele não vai permitir que aconteça. A porta do santuário está aberta. A gente sempre fala nisso, né? Querem vir para cá, venham, mas venham com respeito. As denominações aí fora são respeitadas. Né? Existem leis, existe estatuto, existem regras. O santuário, a casa de Deus, também tem regras. Na minha casa, as regras são minhas. Aqui é a regra de Deus e tem que ser cumprida, pronto. Existem essas regras, tem que ser cumpridas. Não interessa quem vai vir aqui tentar debater ou tentar lutar contra.
As regras já foram estipuladas, né? Já foram dadas. Tem que ser cumprida e deu. Pensem todos nisso, tenham todos um bom dia. Vamos ficar agora com a bênção do nosso amado profeta. Em nome da Santíssima Trindade, a quem está nos assistindo de longe, aqui perto, eu vos abençoe todo o meu coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia.